Salve, salve, galera! Muito bom estar de volta em mais um vídeo aqui com vocês. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, seja muito bem-vindo. Se você não for inscrito, peço com muito carinho para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para o máximo de amigos que você puder. Nós temos um grande sonho aqui de um dia alcançarmos a marca dos 100 mil inscritos e para isso eu conto com você, tá? Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se já for inscrito, verifica aí se todas as notificações estão ativadas para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui, tá? Esse vídeo aqui é para te esclarecer algumas coisas, para a gente falar um pouquinho sobre os reforços e falar um pouquinho principalmente da nossa lateral esquerda, tá? Deixar claro para você qual é o objetivo da diretoria, o que está acontecendo nos bastidores. Então, nesse vídeo aqui eu trago algumas informações bem interessantes para você, peço com muito carinho para que você fique até o final. Mas se esse vídeo está no ar, é porque o OneFootball patrocina esse vídeo, é o patrocinador oficial aqui do canal, o melhor aplicativo de futebol do mundo, e eu peço com muito carinho, caso você não tenha baixado, para clicar aqui no primeiro link da descrição. É um aplicativo 100% gratuito, que você não vai gastar nenhum centavinho, e vai estar ajudando muito o canal e se ajudando, ficando por dentro sobre tudo do mundo do futebol, tá? Falar baixinho aqui, falar baixinho. Se você já tiver o OneFootball no teu futebol não, no teu celular, e não tiver baixado pelo nosso link, dá uma moral pro canal Sentimento Tricolor, deleta o aplicativo do teu telefone e baixa aqui pelo nosso link, que assim você vai estar nos ajudando bastante, tá legal? Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a lateral esquerda, que é o que muita gente tem perguntado, o pacotão aí, os nomes dos jogadores que vão compor o pacotão que o Fluminense vai anunciar muito em breve. Vocês já estão sabendo, são 4 jogadores do Atlético Mineiro, mais o Lima, que está em negociações avançadas, meio atacante lá do Ceará. Mas o que muita gente me pergunta é, André, e a lateral esquerda? O Fluminense realmente vai deixar de lado a lateral esquerda? E eu te afirmo, não. Isso não vai acontecer, até porque a diretoria está dando demonstrações claras que entende que o elenco precisa de pelo menos um lateral esquerdo, tá? O Diniz mostrou isso durante toda a temporada 2022, improvisando 4 atletas de outros setores na lateral esquerda, porque ele não acredita e não contavam com os laterais que lá estavam. Pineda e Cris Silva. Pineda já regressou, já está treinando lá no Barcelona de Guayaquil, enquanto o Cristiano ele vai continuar no elenco a priori para 2023. Mas a diretoria entende que o Fluminense precisa de um lateral esquerdo para chegar e ser titular. Por isso, antes mesmo do Campeonato Brasileiro terminar, o Fluminense ele fez uma sondagem pelo lateral esquerdo Reinaldo, tá? Fez uma sondagem, perguntou quais eram as condições e tal, e aí o Reinaldo pediu um valor exorbitante de salário, né? Casa dos 600 mil reais. O Alexander terminou o Campeonato Brasileiro muito bem, e o Fluminense esfriou com o Reinaldo. Ele deu até uma declaração que tinha recebido uma proposta do Fluminense, mas escolheu o Grêmio e tudo mais. Sem querer desmentir o jogador, mas até onde eu sei, o Fluminense não fez proposta pelo Reinaldo. O Fluminense fez uma sondagem para saber quais eram as condições. Sempre deixo claro aqui que sondar é uma coisa, fazer proposta é outra completamente diferente, né? O Reinaldo sendo descartado pela diretoria, que resolveram não investir no jogador, o segundo nome foi o Felipe Jonathan do Santos. E aí o Fluminense fez a mesma coisa que fez com o Reinaldo. Fez uma sondagem, foi no Santos, perguntou quais eram as condições e tudo mais. Só que o Odair Helma chegou no Santos e falou que contava com o jogador, pedindo para a diretoria do Santos não negociar. Eu acho que eu consigo afirmar para vocês que se o Odair ele não tivesse chegado no Santos naquele momento, haveria uma grande possibilidade do Felipe Jonathan jogar no Fluminense em 2023, tá? O scout do Fluminense ele já monitora o Felipe Jonathan há um tempão. Então o Felipe Jonathan poderia ser o nosso lateral esquerdo titular, caso o Odair não tivesse chegado. Só que o Odair chegou, falou que conta com o jogador, então menos uma opção. Já foram 2. A terceira foi o Gabriel Suasso. O Fluminense, o scout apresentou o nome do Suasso para o Diniz, lembrando que o Reinaldo e o Felipe Jonathan foram pedidos do Diniz, tá? Foram indicações do Diniz. O Suasso não. O Suasso foi uma indicação do scout que o Diniz aprovou, gostou, e o Fluminense pela primeira vez em relação ao lateral esquerdo
colocou a proposta no papel e enviou para o Suaço. O Fluminense enviou uma proposta A, o Suaço pediu uma proposta C. Eu estou falando porque a gente não sabe os valores, né? Então o Fluminense enviou um valor, o Suaço pediu quase 3 vezes mais do valor que o Fluminense tinha colocado na proposta, e o Fluminense foi e apresentou uma contraproposta, ou seja, uma proposta intermediária, tá? Pelo que se tem falado aí, o Suaço, segundo apurações, tinha pedido 150 mil dólares, que dá na cotação atual aí 700 e poucos mil reais. Eu acredito, e aí é um chute, não é informação, que o Fluminense deva ter oferecido algo em torno de 300 mil reais, na casa dos 300 mil reais. O Suaço pediu 700 e tal. O Fluminense deve ter feito uma proposta na casa dos 400 e pouco, 500 talvez. E o Suaço não quis ouvir. E aí o Fluminense saiu, tirando a sua oferta ao Suaço, deixando o jogador livre aí para negociar com outros clubes, tá? Então já é o terceiro lateral esquerdo que o Fluminense tenta e não consegue. Ou seja, isso é uma demonstração clara de que a diretoria entende que precisa de um lateral esquerdo. Então, primeira coisa, você pode ficar tranquilo, porque o Fluminense ele está no mercado, ele está monitorando o mercado sul-americano e o mercado brasileiro para contratar um lateral esquerdo. Agora aqui vem uma informação. O Fluminense está começando a busca por esse lateral esquerdo da estaca zero, porque ele acreditava de verdade que o Suaço seria o nosso titular na próxima temporada, tá? O Fluminense considera que a oferta foi muito boa, pelo tempo de contrato, luvas e tudo mais que ele ofereceria ao jogador. O Fluminense acreditava que o Suaço ia aceitar a proposta e não tinha, quando eu digo não tinha um plano B, galera, não estava negociando com nenhum outro lateral esquerdo. Só para vocês terem uma ideia, para cada posição em campo, o Fluminense tem de 6 a 10, uma lista com 6 a 10 nomes para poder contratar para cada setor. Então, se você for no scout hoje, o Ricardo Corrêa vai te apresentar um nome, eu quero goleiro. Ele vai te apresentar alguma lista com no mínimo 6 nomes de goleiros. Ó, tem essas 6 opções aqui. Lateral direito, mesma coisa. Lateral esquerdo, mesma coisa. Todas as posições. Só que a gente já gastou 3, né? Reinaldo, Felipe Jonathan e o Gabriel Suaço. Quem é a quarta opção, André? Não faço a mínima ideia, tá? Como vocês puderam perceber aí, o Fluminense negocia com muito segredo, na surdina, trancado a 7 chaves os nomes, e aí quando é revelado é porque as negociações já estão muito avançadas e a ponto de se concretizar, e aí eles deixam vazar, divulgam e tudo mais, tá? O fato é, o Fluminense está no mercado, monitora o mercado sul-americano, monitora também o mercado brasileiro, mas eu consegui a informação de que tá difícil, tá? Que a posição de lateral esquerdo é muito carente e não vai ser fácil o Fluminense encontrar um lateral esquerdo, não. Muita gente fala no Dodô do Atlético Mineiro, que ganha na casa dos 300 e poucos mil reais. Para mim seria uma excelente opção, mas ele não está à disposição, principalmente enquanto o Arana não volta. Guilherme Arana fez uma cirurgia no joelho, não sei exatamente o período para ele retornar, mas até ele retornar em alto nível, ganhar confiança e tudo mais, é complicado, e o Atlético Mineiro vai disputar a pré-Libertadores, então ele vai precisar de um lateral pronto, e esse lateral vai ser o Dodô, tá? Então não tem condições. O Jorge, que é a terceira opção lá no Palmeiras, odiado pela torcida, ganha um salário de R$1 milhão no Palmeiras, e o Palmeiras tem por hábito, tem como modus operandi não reforçar adversários diretos. E hoje eles entendem que o Fluminense é um adversário direto em todas as competições que o Palmeiras estiver disputando. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, bem provável. Apesar do Jorge ser do Uran, do empresário, né, o Eduardo Uran, que tem um bom relacionamento no Fluminense, acho difícil o nome do Jorge, tá? Juninho Capixaba foi pro Bragantino, Matheus Bidu, que começou a carreira no Guarani, fez uma ótima Série B pelo Cruzeiro, parece que tá acertado com o Corinthians, tá? E aí, quais são os nomes que sobram no mercado? Muito complicado, tá? O mercado brasileiro realmente é muito complicado para esse setor. O Fluminense continua sondando o mercado sul-americano e eu continuo perturbando as fontes, perguntando, tentando descobrir algum nome. Vocês já viram que é difícil pra caramba. Foi difícil descobrir os nomes do pacotão. A gente conseguiu descobrir, a Rádio Tatiaia descobriu, depois a gente averigou aqui e confirmou. Mas assim que eu souber algum nome, eu trago para vocês. Só que eu acho que o mais importante é vocês saberem que a diretoria está atenta e quer contratar e vai contratar um lateral esquerdo, tá?
O fato de ter contratado agora 4 jogadores do Atlético, mas possivelmente o Lima do Ceará, 5, isso não impede a chegada de um lateral esquerdo. Sim, lateral esquerda é uma prioridade no Fluminense. Não só para nós, torcedores, como para a diretoria e para a comissão técnica também. Deixando claro que o Diniz confia demais no Alexander e caso dê ruim, ele vai investir no Alexander como lateral esquerdo titular na próxima temporada, tá? O Fluminense entende que ele precisa contratar, mas não pode contratar no desespero. Não pode trocar os pés pelas mãos, contrata qualquer um só para dizer que tem. Não. O Diniz deixou claro que ele quer um lateral esquerdo até mais experiente, né, com uma bagagem maior no futebol, mas que não é para contratar qualquer um. Tem que ser um tiro certeiro. Então pode ser que demore alguns dias ou até algumas semanas para o Fluminense poder achar esse jogador no mercado e poder negociar e, se Deus quiser, contratar para reforçar a nossa equipe para 2023, tá bom? Gostaria de deixar esse recado aqui muito claro para vocês. Quem chegou até aqui vai levar um bônus agora. Esqueça esse negócio. Eu já falei em todas as lives que eu tenho feito à noite aqui no canal, mas muita gente não consegue acompanhar e as lives são grandes, né? Às vezes 2 horas, a galera não consegue ver a live toda e tal. Galera, o Fluminense não vai contratar o Alexandre Pato. O Fluminense não tem conversas com o Alexandre Pato. O Fluminense não tem conversa com o Jean-Pierre, que inclusive anunciou o fim da sua carreira, e depois já falaram que o Diniz quer conversar com ele, tentar convencer ele a voltar a jogar futebol e apresentar um contrato de produtividade no Fluminense. Isso não existe, tá bom? O Fluminense não vai contratar o Thiago Neves como reforço para a temporada do ano que vem. Cansei de falar isso aqui. O máximo que vai acontecer o Thiago Neves é fazer uma despedida do futebol no Fluminense, 1, 2 jogos e acabou, tá? Parem de cair nessas mentiras, parem de cair nessas fake news. O que estão comentando com vocês é sacanagem, covardia com o torcedor tricolor em troca de clique, de like, de visualização. Eles acham que eles vão crescer o canal deles assim, que vão crescer a página deles assim, mas muito pelo contrário. Estão passando vergonha e fazendo uma anti-informação. Eles não estão te informando, eles estão fazendo uma anti-informação, uma contra-informação. Isso é mentira, isso não existe. Tá? Então fique claro, o Fluminense não tem um Jean-Pierre, coitado de Jean-Pierre, se aposentou aí, sei lá porquê, não sei quais são os motivos, mas encerrou a sua carreira, jovem, 24 anos. O Fluminense não conversa com o Pato e o Fluminense não terá o Thiago Neves como reforço para a próxima temporada, tá bom? Espero não precisar mais falar sobre isso aqui, porque todo dia a gente fala e todo dia vem gente perguntar. Então assim, esqueçam esses nomes, nós estamos em outra prateleira do futebol brasileiro. O foco é outro. O céu é o limite pra gente. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, se inscrito no canal, faça isso agora, porque você vai estar me ajudando bastante. Tá legal? Fique com Deus, pessoal. Forte abraço e saudações tricolores.